Projeto Quanto. Filamentos elétricos. O Sol apresenta as mais intensas estruturas filamentosas que podem ser vistas em sua superfície, e ocasionalmente as emana para fora dessa superfície. Mas um dos inúmeros problemas da física solar é a observação de filamentos semelhantes a serpentes gigantes, alcançando desde a superfície do Sol até os núcleos escuros das manchas solares. Por décadas, a ciência, segundo o modelo solar padrão, considera os filamentos de penumbra como células de convecção ou colunas de gases quentes transportadas pelo calor do interior do Sol até a superfície. No entanto, o físico do plasma Walt Thornhill observou que os filamentos não têm nenhuma semelhança com qualquer forma conhecida de convecção em um gás quente. A convecção solar anormalmente fraca foi detectada por cientistas que medem os movimentos plasmáticos internos do Sol, os quais, na visão do cosmo elétrico, propõem que o Sol não é alimentado por uma reação termonuclear interna, mas se recebe de energia elétrica do espaço interestelar. A ausência de convecção é esperada para os complexos campos magnéticos associados à penumbra de filamentos. Eles são reconhecidos por físicos solares, como visto no texto da Astronomy of the Day, que aparece agora na sua tela. Aqui, linhas de campo magnético podem ser claramente seguidas para fora da mancha solar, para regiões distantes. Esses fatos são um claro desafio dos comportamentos esperados das chamadas células de convecção. O Wallace Thornhill escreveu um artigo em 2002, onde mostra a natureza misteriosa das manchas solares. É crucialmente importante entender uma mancha solar, porque é o único lugar do Sol que dá para se ver abaixo da brilhante fotosfera. E o que vemos é mais frio lá embaixo em milhares de graus, o que não é esperado. Se o Sol está tentando se livrar do calor, o centro das manchas solares deve ser muito mais quente e mais brilhante do que os seus arredores. No entendimento do cosmo elétrico, os filamentos de penumbra são descargas elétricas no plasma, na forma característica de estruturas semelhantes a cordas finas e longas. Se os filamentos, conforme o entendimento padrão, fossem gás de convecção, então seria de se esperar que o centro dos filamentos fosse o ponto mais quente e brilhante. Em vez disso, os físicos solares ficam surpresos ao observarem que os filamentos penumbrais possuem os núcleos escuros. Na visão elétrica, todas as estrelas são carregadas positivamente com 2 ânodos, e os circuitos elétricos do Sol alcançam vastas distâncias por todo o cosmo. Essa conexão eletromagnética do Sol com os planetas, incluindo a Terra, através das auroras, é agora inegável. Em 2007, os cientistas da NASA ficaram espantados ao descobrir as chamadas cordas de fluxo magnético, que invariavelmente se apresentam numa forma de corda e depois se desfazem na magnetosfera da Terra. Em 2017, os cientistas com a missão Cassini da NASA ficaram surpresos ao descobrir que essas mesmas cordas magnéticas conectavam o Sol e o planeta Saturno. As chamadas cordas magnéticas são, na verdade, correntes elétricas de Birkeland, que agora são conhecidas por prover a energia de auroras aqui na Terra. Agora é evidente e manifesto de modo detectável que os planetas estão dentro do domínio elétrico do Sol e são corpos eletricamente carregados. Na Terra,
Esse fato é melhor comprovado pela descoberta relativamente recente de poderosos relâmpagos, que às vezes ocorrem acima de tempestades, alcançando o espaço. Por muitas décadas, os pilotos de linhas aéreas relataram ter visualizado esses relâmpagos estupendos, também conhecidos como Red Sprites. Apesar de que, até o início do ano de 1990, a ciência mainstream enfim reconheceu que o fenômeno existe e, mais recentemente, os cientistas que trabalharam na missão ESA, Agência Espacial Europeia, divulgaram a sua descoberta de jatos de plasma supersônicos citados no alto de nossa atmosfera. Abre aspas. A teoria que são enormes correntes elétricas, alimentadas pelo vento solar e guiadas pela ionosfera, pelo campo magnético terrestre, foi postulada há mais de um século pelo cientista norueguês Christian Birkeland. Embora muito se saiba sobre esses temas atuais, observações recentes têm revelado que elas estão associadas a grandes campos elétricos. As poderosas descargas filamentares que vemos em nossa atmosfera superior podem ser análogas, não reconhecidas em outros corpos celestes, como a Lua de Júpiter, Io, onde os astrônomos têm classificado desde 1979 como o astro mais vulcanicamente ativo do cosmos. A teoria de que as chamadas plumas emanadas de Io, que seriam uma forma de criovulcanismo, foi falsificado em vários aspectos. Um dos muitos problemas que os cientistas planetários possuem está apresentado na página oficial da Wikipédia, que diz respeito que a chamada patera vulcânica Io e a chamada pluma vulcânica, com sua estrutura filamentar ainda estendida e inexplicada. No entanto, essa afirmativa como algo vulcânico é algo incorreto. A estrutura filamentar foi explicada décadas atrás por cientistas de plasma, que a identificaram como sendo descargas elétricas de alta energia, proposto pelo renomado astrofísico Thomas Gold, em 1979. Logo depois, entre 1987 e 1988, o físico do plasma, Dr. então Anthony Parrott, e coautor Dr. Alex Dassler, elucidaram em um artigo revisado por pares que as plumas de Io são análogas em forma a uma pistola de plasma. Semelhantes descargas de plasma filamentar são observadas na Lua de Saturno, Enceladus. Ainda que novamente os cientistas planetários só possam aplicar teorias de criovulcanismo, mas por vários anos os astrônomos reconheceram os sistemas de corrente elétrica conectando Saturno e Júpiter e as suas respectivas luas. O cosmos é elétrico e é um universo conectado junto às estruturas filamentosas trançadas que vemos em todo o cosmos. Nas estruturas de plasma ao redor dos cometas, como visto nessa imagem infravermelha da NASA do cometa Holmes, onde todas confirmaram que o circuito elétrico é que governa a nossa atmosfera e camadas cósmicas. O espaço interestelar. Ao voltarmos os olhares para o espaço interestelar, lá estão os filamentos de plasma, agindo na formação de estrelas. Uma previsão-chave foi apresentada na monografia de 2005, intitulada de Electric Universe, de Walt Thornhill e David Talbot, e eles escreveram que os físicos do plasma argumentam que as estrelas são formadas por um efeito de pinça eletromagnética, amplamente gás e poeira. A pinça criada pela força eletromagnética entre os filamentos de correntes paralelas que fazem parte das enormes correntes elétricas que fluem dentro de uma galáxia. Em 2015, essa previsão foi confirmada por dados do telescópio espacial Herschel, que visualizou em detalhes redes de filamentos sem precedentes em todo o espaço interestelar. Segue a nota. O ESA Herschel Space Observatory tem sido um verdadeiro divisor de águas. Um dos principais aspectos que emergiam dessas observações e a presença de um filamento ou rede em quase todos os lugares do meio interestelar da nossa galáxia. A imagem que está surgindo
é que essas estruturas estão intimamente ligadas à formação de estrelas. O principal investigador da pesquisa declarou que a maior surpresa foi a onipresença dos filamentos nessas nuvens próximas e sua conexão íntima com a formação de estrelas. Mas essas observações revelaram que filamentos podem se estender por grandes distâncias. Isso sugere que algo fundamental está escondido por baixo. O papel principal que o Herschel desempenhou na observação e coleta de dados sobre os filamentos é a eletricidade. A largura observada não é coincidência, pois os relâmpagos às vezes se estendem por milhas. Infelizmente, a astronomia institucional possui a visão de um cosmo eletricamente estéril, e devido a isso, os pesquisadores tentam explicar as redes de filamentos da seguinte forma: movimentos turbulentos do gás interestelar e poeira criam uma teia intricada de filamentos. No entanto, do ponto de vista do cosmo elétrico, é fundamental que os filamentos mais prominentes sejam vistos extraindo matéria de uma rede de filamentos menores. Esses filamentos coronais menores também são característicos de descargas elétricas no plasma. Outras estruturas filamentares ao longo do cosmo atestam as espetaculares energias eletromagnéticas que de fato organiza e dirige toda a estrutura galáctica. Existe uma estrutura observável chamada de Centro Galáctico de Rádio Arcos que sempre foi um mistério para os astrônomos. Os longos raios paralelos que disparam diretamente do plano galáctico são descritos no artigo Astronomy Picture of the Day. O rádio está conectado ao centro galáctico por estranhos filamentos curvos, conhecidos como arcos. A estrutura de rádio brilhante no canto inferior direito provavelmente circunda um buraco negro no centro galáctico e é conhecido como Sagittarius A. Uma hipótese levantada era de que o arco de rádio, onde os arcos possuem a sua geometria, que eles continham plasma quente fluindo ao longo de linhas de um campo magnético constante. Imagens vindas do Observatório de Raios-X Chandra parecem mostrar esse plasma colidindo em uma nuvem próxima de gás frio. Mas a cosmologia do plasma reconhece os comportamentos dinâmicos das correntes elétricas fluindo através do plasma condutivo. A astronomia padrão descreve como citação os físicos de plasma tendo os raios paralelos longos, sendo reconhecidos como pares em espiral de corrente de Birkeland, alinhadas com um campo magnético. Os chamados filamentos curtos estranhos são correntes de Birkeland que alimentam e levam a energia elétrica para o centro galáctico. Na cosmologia de plasma, não é um buraco negro, mas um plasmoide, que é responsável pela tremenda concentração de energias e, portanto, de massa no centro das galáxias. Ao olharmos em uma escala ainda maior, vemos a afirmação do conceito subjacente do cosmo elétrico que cita que não há ilhas no espaço. Ultimamente, avisos da Royal Astronomical Society relataram a primeira medição da ponte magnética que liga as duas galáxias mais próximas da Via Láctea, conhecida como Ponte de Magalhães. O vasto filamento se estende conectando as grandes e pequenas nuvens de Magalhães, diz um dos pesquisadores sobre as descobertas. Não apenas o magnetismo de toda a galáxia, mas os tênues fios delicados que unem as galáxias são magnéticos. Fica patente que em todos os locais que olhamos no céu
encontramos o magnetismo. A pesquisadora, chefe do estudo Yanni Kaczmarek, afirmou que, abre aspas, em geral, não sabemos como estes vastos campos magnéticos são gerados, nem como esses grandes campos magnéticos em escala afetam a formação e evolução das galáxias. Compreendendo o papel que os campos magnéticos desempenham na evolução das galáxias e de seu ambiente é uma questão fundamental na astronomia que ainda precisa ser respondida. Fecha aspas. Como explicamos anteriormente, o magnetismo no cosmos irá sempre permanecer um grande mistério até que os astrônomos reconheçam as correntes elétricas necessárias para induzir e sustentar os campos magnéticos. De fato, alguns dos mais ilustres físicos de plasma do mundo fornecem provas experimentais que resolveram os mistérios das citações e descobertas, tanto dos movimentos das galáxias quanto de seus campos magnéticos. Experimentos com o plasma mostram que a rotação é uma função natural da interação de correntes elétricas no plasma. Um bom exemplo é a ubicogaláxia espiral, uma configuração previsível em uma descarga em escala cósmica. Modelos de computador de dois filamentos de corrente interagindo em plasma reproduziram detalhes finos de galáxias espirais, sem necessidade de influência da hipotética matéria escura. Considere as comparações das imagens em sua tela. Temos no topo uma imagem da galáxia espiral M81, conforme a imagem capturada pelo telescópio espacial Spitzer da NASA. Abaixo são imagens instantâneas de uma simulação de computador pelo cientista de plasma Dr. Anthony Peratt, ilustrando a evolução de estruturas galácticas sob a influência de rede de correntes que transferem energia por grandes distâncias. Por meio da compreensão eletromagnética, correntes paralelas convergem para produzir estruturas em espiral. O físico do plasma Hani Alfvén relatou em um artigo, abre aspas, o espaço é preenchido como uma rede de correntes que transferem energia e momentum por grandes ou muito grandes distâncias. As correntes, muitas vezes, comprimem para correntes filamentares ou de superfície. Esses últimos são suscetíveis de dar espaço a uma estrutura celular, como também um espaço interestelar e intergaláctico. Fecha aspas. O termo plasma foi primeiramente atribuído a Irving Langmuir para descrever um gás ionizado, devido às suas propriedades aparentemente semelhantes ao plasma sanguíneo. As estruturas filamentares que vemos no cosmos, nas magníficas redes emaranhadas em nebulosas, os jatos colimados de alta energia com grande comprimento, toda essa teia cósmica, tanto para galáxias como estrelas em nosso cosmos, alinham-se com filamentos de matéria como pérolas em uma corda. Todos testemunham a força eletromagnética, que é exponencialmente mais poderosa do que a da suposta gravidade. O interessante é que nenhuma previsão foi feita quanto à existência de vastos campos magnéticos, mas no modelo da cosmologia elétrica, são essas ocorrências, observações e dados que é exatamente o esperado e previsto. Um modelo, para ser bom, deve conseguir acertar as suas previsões e considerações. De fato, em todas as escalas, em todo o cosmos, tanto as estruturas quanto as energias dos fenômenos mostram uma causa subjacente que continuam a iludir os astrônomos e astrofísicos. Os jatos cósmicos. Vamos explorar as formidáveis emissões espetaculares em grandes distâncias e abordarmos um enigma que a ciência convencional deveria enfrentar abertamente. Qual força é capaz de produzir jatos de alto alcance por longas distâncias, atravessando todo o cosmos?
E o que limita esses jatos a se afunilarem, formando longos e estreitos fluxos? Uma outra questão, ainda mais intrigante: o que impede que os assim chamados fluxos de gás se dispersem no vácuo do espaço? Essas questões são provocadas pelas descobertas de objetos de Herbig Haro, ou estrelas de jato, que às vezes foram definidos como tornados cósmicos. A fotografia em sua tela surgiu na edição da Image of the Day em 2006. O jato estelar de Herbig Haro, 49/50, foi detectado a incrível velocidade de 100 km por segundo. Uma citação da Caltech lê-se o seguinte, abre aspas, embora tais saídas energéticas sejam bem conhecidas, por estarem associadas à formação de estrelas jovens, a causa exata das estruturas em espiral aparente, nesse caso, ainda é misteriosa. Fecha aspas. Nos tornados e redemoinhos é observado um comportamento que é derivado do vento e da água, respectivamente. Mas, como uma estrutura cósmica pode receber essa nomenclatura, que está associada supostamente ao comportamento de gases no espaço, o desajuste da analogia é destacado no artigo científico intitulado A Formação de Estrelas e Sistemas Solares. Ele afirma, abre aspas, os jatos estelares são análogos aos gigantes aspersores de gramado. Se um aspersor gira, pulsa e oscila, ele oferece informações sobre como o minúsculo mecanismo funciona. Do mesmo modo, os jatos estelares oferecem algumas pistas sobre o que está acontecendo perto da estrela. Em escadas de apenas milhões de quilômetros, material, tanto da estrela ou próximo, é aquecido e explodido no espaço, onde viaja por bilhões de quilômetros, antes de colidir com o material interestelar. Essa explicação levanta mais de uma contradição fatal, pois levanta a questão: se alguém fosse ativar o aspersor de gramado no espaço, o que aconteceria com o fluxo de água? O artigo anteriormente mencionado reconhece o problema fazendo a seguinte pergunta, abre aspas, por que os jatos são tão lineares? As imagens do Hubble aumentam o mistério sobre como os jatos estão confinados no feixe estreito. Fecha aspas. Claro, o calor sozinho não explica a ejeção e o confinamento do material de jato. Ao discutir os jatos de Herbig Haro 1/11, o artigo acima mencionado admite um disco em torno da estrela que se presume fornecer o bocal, do qual emana o sistema de aspersão teórico, não é evidente nessa imagem. Os autores então divagam sobre uma possibilidade raramente considerada. Eles afirmam, abre aspas, uma possibilidade teórica é que os campos magnéticos no disco podem concentrar o gás em feixes estreitos, mas ainda não existe evidência observacional direta e que os campos magnéticos são importantes. Fecha aspas. Note que essa afirmação foi publicada há mais de uma década atrás, e delineamos no início do vídeo, os cientistas espaciais não tiveram outra escolha, a não ser reconhecer muito mais amplamente os vastos campos magnéticos cósmicos penetrantes. Um exemplo recente e dramático disso é o campo magnético que os cientistas detectaram associados com a Ponte de Magalhães. Uma espécie de filamentos estendendo-se por uma longa distância e conectando pequenas e grandes nuvens de Magalhães. Um dos pesquisadores disse sobre a descoberta: não só galáxias inteiras são magnéticas, mas tênues, e delicados fios que se juntam nas galáxias também são magnéticos. Em todo lugar que nós olhamos no céu, encontramos magnetismo. Yanni Kaczmarek, da Universidade de Sydney, na Austrália, disse sobre a descoberta, abre aspas, em geral, não sabemos como esses vastos campos magnéticos são gerados, nem como esses campos magnéticos em larga escala afetam a formação e evolução da galáxia. Do mesmo modo que correntes elétricas sustentam e limitam o amplo filamento conectando pequenas e grandes nuvens de Magalhães. Isso são correntes elétricas fluindo pelo plasma, que produz a extraordinária estrutura e a energia necessária para um jato de Herbig Haro. Um mistério astronômico periódico é tanto a estrutura granular quanto a torção dos jatos estelares. É claro que, assim como os físicos do plasma atestaram, granulação e torção são duas das características mais facilmente reconhecidas das descargas elétricas do plasma. Na verdade,
Ao voltarmos nossa atenção para uma escala ainda maior, para os espetaculares jatos cósmicos vistos emanando das galáxias, vemos a confirmação inevitável da natureza elétrica do jato. Em 2011, uma equipe de cientistas, incluindo o radioastrônomo Philip Kronberg, mediu a corrente elétrica no disparo de jato da galáxia 3C303. O título da New Science diz assim: a maior corrente elétrica do universo encontrada. Ainda mais sobre a descoberta, um jato cósmico a 2 bilhões de anos-luz possui a maior corrente elétrica já vista. 10 elevado a 18 é a potência em amperes, equivalente a 1 trilhão de relâmpagos. Philip Kronberg, da Universidade de Toronto, no Canadá, e colegas mediram o alinhamento das ondas de rádio em torno da galáxia chamada 3C303, que tem um jato gigante de matéria disparado do seu núcleo, e eles viram uma mudança repentina no alinhamento das ondas, coincidente com o jato. Esta é uma assinatura inequívoca de uma corrente, disse Kronberg. Infelizmente, a equipe de cientistas só pôde concluir que um buraco negro produz campos magnéticos que geram uma corrente. Mas, mais recentemente, o estudo de jatos cósmicos em uma escala mais vasta forneceu descobertas que só podem ser descritas como fatais para essa teoria. Em 2016, os astrônomos relataram uma descoberta que nunca será reconciliada com a teoria convencional dos buracos negros. Um comunicado à imprensa da Royal Astronomical Society afirma sobre a descoberta: buracos negros supermassivos numa região distante do universo estão todos lançando jatos de rádio na mesma direção. O investigador-chefe, professor Dave Romil, escreve: isso não é obviamente esperado com base em nossa compreensão atual da cosmologia. É uma descoberta bizarra. Conforme observado pelo professor Andrew Russ Taylor, esses buracos negros não se conhecem ou possuem alguma maneira de trocar informações ou se influenciam diretamente através dessas grandes escalas. Nos conceitos do cosmo elétrico, não são buracos negros no centro das galáxias que são responsáveis pelas energias e emissões observadas. Em vez disso, o fenômeno de descarga de plasma chamado ZPINT cria plasmoides nos núcleos das galáxias. À medida que aumenta a densidade de carga do plasmoide, cria-se o conhecido elemento do plasma chamado de dupla camada, que pode explodir ou liberar energia sob a forma de jatos cósmicos e outras emissões espetaculares. Como explicamos anteriormente, cientistas de plasma forneceram provas experimentais persuasivas para o papel dominante do eletromagnetismo e sua influência na estrutura e rotação das galáxias. No cosmo elétrico, o espaço, nas mais vastas distâncias cósmicas, tem uma subestrutura de potencial elétrico geralmente extremamente sutil, em qualquer ponto, mas suficiente para afetar a direcionalidade cósmica. Tanto as estrelas quanto as galáxias ocorrem como pérolas em um cordão, revelando uma estrutura filamentar ou até celular. Até aqui vemos que a astrofísica padrão nunca irá explicar com sucesso os eventos eletromagnéticos através de modelos teóricos em que a eletricidade não é considerada e que não apontam a eletricidade como a origem da causa. Estes são mais um dos inúmeros lembretes de que vivemos em um universo elétrico.